Vamos entender nesse vídeo por que o nosso conceito de felicidade da nossa sociedade é uma grande lavagem cerebral e, consequentemente, a sua infelicidade pode ser fruto aí dessa lavagem cerebral que a gente acaba sofrendo sem nos darmos conta. Então vamos falar sobre isso e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e aqui a gente fala sobre assuntos que vão nos libertar das nossas dores emocionais, tá bom? Eu também trabalho com uma técnica TRG que é extremamente eficiente para limpar dores profundas e trazer de volta aí o seu potencial de vida, tá? Se você tiver interesse, tem informações aqui na descrição sobre atendimentos online. Vamos falar então, porque eu tenho percebido que é bem importante a gente despertar sobre esse assunto e nos mantermos despertados. A gente precisa estar sempre atento e acordado para sobre isso que eu vou falar aqui. Nós somos condicionados desde pequenininho que felicidade é um roteiro, ou seja, uma sequência de experiências de vida que quando a gente olha, a gente quer chegar no final da vida, olhar para as nossas sequências de experiências e dizer, ah, sim, eu fiz coisas legais, eu fiz coisas que precisam ser feitas, que alguém diz que deve ser feita, tudo foi bom, tudo foi positivo, e aí a gente tem uma sensação de felicidade, uma sensação de orgulho da gente mesmo a partir dessas experiências que compõem a história da nossa vida. Tudo isso é um filme na nossa mente, tá? Baseado naquilo que a gente acredita que é a vida. Uma sequência de experiências que devem ser algumas experiências específicas e que devem ser positivas, felizes. A gente aprende isso em contos de fadas, a gente aprende isso nas novelas, nos cinemas, a gente aprende isso na escola, a gente aprende isso dos nossos pais, mas principalmente a gente aprende isso olhando ao nosso redor, porque é assim que a nossa sociedade funciona. E veja bem, que esquisito, né? Todas as pessoas deste mundo, bilhões de pessoas, estão seguindo esse roteiro, tá? A gente nunca parou para pensar nisso, mas agora que estamos parando para pensar, não é um pouco estranho todo mundo achar que a vida é uma sequência de experiências que devem ser determinadas experiências e que se elas alcançam isso, tica felicidade e se não alcança, tica depressão e infelicidade. Então, é como se alguém nos desse o mapa do que é felicidade e nos diz desde muito pequenininho que a gente tem que fazer determinadas coisas e a gente tem um roteiro para seguir para ser feliz, né? Aqui o que eu quero dizer, eu como terapeuta, como médium também e também como uma pessoa que estou na vida, né? Percebo que muitas pessoas elas não alcançam esse script. Então a gente tem uma impressão de que tá todo mundo fazendo isso, né? E qual seria esse script? Esse script seria estudar, seria casar, seria ter filhos, seria fazer muitas coisas legais, ter muitas experiências, né? Viver a vida, comer muitas comidas, ir em muitos restaurantes, viajar muitas viagens, comprar muitas roupas, ir em muitas festas, né? Ter muitos amigos, ser uma pessoa que todas as outras gostam muito. Então, tudo isso, gente, ninguém vai dizer que não seria bom para ser feliz, certo? Tudo isso vem no pacotinho do script da felicidade. E aí, quando as pessoas vêm para terapia, ou mesmo quando, como médium, eu acesso espíritos desencarnados, né, e vejo o que eles sentem e qual foi a experiência deles, e mesmo quando eu vejo a minha própria vida, o que a gente nota é que essas experiências nem sempre são o que a pessoa quer e nem sempre saem como esperado, né? Então, algumas pessoas chegam na terapia dizendo, olha, estou muito infeliz, estou deprimida porque o meu script é diferente disso que a vida diz que eu deveria fazer, né?
eu sou um fracassado. A pessoa que, quando olha para o script dela e vê que não saiu de acordo com aquilo que dizem que deveria ser, ela desenvolve um senso de fracasso, um senso de baixa autoestima e naturalmente ela, só de olhar para esse filme que não foi aquilo que deveria ser, ela começa a alimentar um sentimento de infelicidade. Então, é como se fosse um adormecimento mesmo da pessoa. Ela tem uma ideia do que deveria ser a vida não acontece daquela forma e automaticamente ela gera um sentimento de infelicidade e, sem se questionar, passa a viver seus dias meio triste, melancólica, começa a ter problemas. E aí na terapia a gente tem que conversar sobre isso, né? E o meu papel muitas vezes é fazer as pessoas começarem a olhar por outro ponto, olhar outra perspectiva do que seria a vida. E o interessante é que quando a gente consegue ajustar esse script para um outro ponto de vista, para a gente tentar definir um outro conceito do que seria felicidade, o sentimento da pessoa muda automaticamente. Então, por exemplo, pessoas que nascem numa família extremamente disfuncional, né? Ou então que tem laços complicados, de desavenças, de interprisões, pessoas que são muito dependentes e dentro dessas relações as pessoas são presas e são infelizes e umas fazem mal para as outras, né? Isso acontece muito. Então, por exemplo, pega uma situação dessa e aí a jornada da pessoa que vem para terapia, ela foi totalmente quebrar esses laços, né? O que ela fez na vida dela foi romper esses laços para que ela pudesse conquistar a liberdade. E muitas vezes ela faz isso, ela rompe essas relações tóxicas, essas relações doentias, mas por ela ter dedicado a vida dela a curar isso, a transformar isso, ela acaba fazendo uma trajetória que não segue o script. Entendeu? Então ela não tem a família da margarina, muito pelo contrário, ela teve que romper com uma família tóxica. E o fruto disso, às vezes, é que sim, ela conseguiu liberdade, sim, ela conseguiu estar num lugar de mais independência, mais autonomia, onde ela não é mais abusada, onde ela não é mais, não passa mais por problemas de pressão psicológica. Ou seja, se a gente dissesse que o objetivo da vida daquela pessoa era conquistar uma liberdade em relação à família, né? Ela poderia chegar até mim na sessão com um extremo senso de realização e de felicidade, né? E a gente olhando desse ponto, a pessoa fala assim, pô, conquistei a liberdade que eu queria conquistar. Mas, por outro lado, a pessoa chega olhando para aquele script. Ah, não tenho a família da margarina, não conquistei tal coisa, não fiz tal viagem, não sou a pessoa popular, não sei o que lá. E ela tá infeliz, ela tá com um senso de realização baixo e tá com autoestima baixa e com infelicidade. Então, o nosso trabalho aqui é ajustar isso e falar assim, olha, você dedicou as energias da sua vida para outro script. A sua meta de vida era uma outra meta de vida. E você está saindo, você colocou forças e está saindo vitoriosa da forma como você fez a jornada da sua vida. Então, seria um grande motivo de felicidade e conquista, certo? Esse é um exemplo. E eu tenho aqui, poderia dar muitos exemplos de pessoas que vêm até mim e... Por exemplo, pessoas que estão numa jornada de conquistar uma autoestima. Então, a vida delas é um processo com elas mesmas, onde elas precisam se amar, onde elas precisam desenvolver o cuidado consigo mesmas, atenção para si mesmas. Então, a pessoa faz uma jornada, por exemplo, de sair viajando pelo mundo. E nessas viagens ela está numa jornada de busca por ela mesma. Só que uma pessoa que viaja pelo mundo muitas vezes não consegue constituir uma família, não consegue comprar uma casa, né? Não compra o carro próprio, não consegue. Ela investe as forças dela num outro caminho. E aí muitas vezes ela também chega com esse senso de infelicidade, de fracasso, de frustração, porque ela não tem a casa, ela não tem o carro, ela não tem a família, mas
ela tá com autoestima, ela conseguiu mudar a relação com ela mesma. Agora sim ela se dá atenção, ela se ama mais, ela descobriu coisas sobre ela mesma. Então, se ela muda a perspectiva e o ponto de vista, ela vai ter um extremo senso de realização, de felicidade, né? E assim eu poderia dar muitos, inúmeros exemplos, né? De pessoas, por exemplo, que estão buscando algo como a iluminação espiritual, ou seja, uma resposta mais profunda espiritual, uma conexão com a sua essência espiritual, e para isso elas desenvolvem uma jornada também de autoconhecimento, de introspecção e um caminho mais solitário. Então, ou mesmo pessoas que dedicam a sua vida a pesquisas, né? Existem pessoas que passam a sua vida estudando, né, para descobrir algo, ou porque precisam, sentem um chamado interior para desenvolver um trabalho intelectual ou descobrir alguma coisa, uma vacina, escrever um livro, fazer um curso, desenvolver uma nova teoria psicológica, né? E para isso, muitas vezes também elas têm que abrir mão de fazer o script da novela, o script do cinema, e muitas vezes elas conseguem alcançar seus objetivos, mas continuam com um senso de fracasso. Então eu estou repetitiva aqui para que você possa ter clareza de como isso é forte, né? Nós vivemos numa sociedade em que a Matrix, ela pressiona com esse script todas as pessoas, e ela vai sempre pressionar todas as pessoas, independente dos resultados que as pessoas tenham, entendeu? Isso que é importante a gente ter clareza até o final da vida. Por mais que você desperte, por mais que você consiga identificar uma outra proposta de jornada de vida, né, aonde você entende que você está aqui construindo outro tipo de crescimento para você mesmo. Por mais que você entenda isso, é importante sempre estar desperto para o fato de que vai vir de fora uma pressão, sempre dizendo que você não é bom o suficiente se você não seguir o script. E aqui a gente poderia até parar para conversar do porquê disso, né? Mas poderíamos falar disso em outro vídeo até, mas eu acho que do meu ponto de vista e de questões assim básicas, nós podemos chegar à conclusão de que realmente, como que eu vou dizer isso? Existe uma vontade de controlar as pessoas. A gente não sabe muito bem da onde isso surge, sabe? Eu não gosto de teorias da conspiração, dizendo de que existe um governo maligno controlando as pessoas. Mas, de alguma forma, a nossa sociedade precisa ser controlada porque é mais fácil, né? Eu diria que é mais fácil. É mais fácil você lidar com pessoas obedientes que seguem o script. É mais fácil você ter um gado bonzinho que não tenta sair da cerca, certo? Para uma pessoa que, por exemplo, é, sei lá, né, o dono de uma fazenda, ela quer que o seu gado seja bonzinho, fique dentro da rede. É mais conveniente, né? Então, eu vejo um pouco essa analogia. É mais conveniente que todos sejamos bonzinhos, obedientes, seguindo todo mundo um padrão, porque funciona sem grandes dores de cabeça, né? Para organizar essa manada. Mas aqui é só um ponto de reflexão e eu acho que a gente poderia trazer vários outros aspectos aqui, tá? O importante é a gente não deixar com que essa pressão exterior venha até nós e nos cause um sentimento de infelicidade. Que a gente seja atingido por um script que vem de fora, que a gente nem tá entendendo o porquê, e que a gente gere a própria infelicidade. E também que nós precisamos estar sempre conectados com a gente mesmo para entender de que forma podemos aproveitar essa vida para que a gente crie um script que faça muito sentido para a nossa evolução, né? Que a gente tenha clareza de quais pontos a gente está desenvolvendo, a gente está crescendo. Então, se nós estamos na vida para desenvolver iluminação, para conexão espiritual, se nós estamos na vida para aumentar nossa liberdade, para aumentar nossa autoestima, para superar dificuldades, para
ou mesmo para construir, né? Construir um projeto, construir um livro, que a gente tenha clareza desses nossos objetivos para que a gente possa estar sempre alinhado, colocando as nossas forças e o nosso foco, né, na construção disso que vai ser evolutivo para a gente e que isso possa ser o nosso senso de felicidade, né? E que a gente, enquanto mais a gente estiver desperto para isso, a gente possa alimentar o nosso senso de realização e o nosso senso de felicidade. Então, deixo aqui para você essa pergunta: quais são as coisas que seriam importantes ser vividas por você na sua vida, que você acha que seriam muito importantes evolutivamente, e tenha coragem de ir contra esse script imposto aí. E vamos questionar, né? Vamos questionar que muitas vezes esse script é imposto para tanta gente e não funciona para as pessoas estão infelizes, mas a gente, de forma inconsciente, fica seguindo uma coisa que a gente nem entendeu muito bem por que a gente tem que fazer, certo? Vamos praticar um pouquinho agora, para você que gosta de praticar. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Tá um barulhinho aí dessa obra ainda, mas a gente consegue, tá bom? Então fecha os seus olhos, sente o seu corpo na cadeira. Vamos sair um pouco da mente, vamos sentir o que está acontecendo no nosso corpo agora, sem dar nome, sem pensar sobre isso. Vamos respirar 3 vezes profundamente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. E quando você soltar, solta toda a tensão do seu corpo, relaxando. Descansa seu corpo. Gere o próprio bem-estar do seu corpo. E agora pense em algo que você quer muito que aconteça na sua vida. E sinta a sensação que você vai sentir quando isso já estiver acontecendo. Vamos sentir no nosso corpo, expandir para todo mundo a sensação da realização disso que você quer muito que aconteça na sua vida. Vamos voltando, sente seu corpo na cadeira, respira profundamente. Eu vejo você no próximo vídeo.